A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graciosa paz, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje 16 de fevereiro. Hoje celebra-se o dia do Gari e o dia do repórter. Parabenizamos a todos esses profissionais. Lembro a todos que hoje será o encerramento da 23ª Conferência. A VINAC estará hoje realizando mais uma transmissão online por conta desse ano ser atipicamente um ano em que nós convivemos com a pandemia. Ainda estamos aqui sofrendo as consequências dessa doença. E hoje será o encerramento. Você pode assistir em casa, você que tem televisor, TV Maior, Canal 11, ou se você pode também acompanhar o YouTube, ou você pode ainda assistir no Bless. Faça a sua inscrição e assista em casa com todo o conforto o encerramento da 23ª edição da conferência sobre a VINAC. Devo lembrar ainda também aos nossos amigos que estão conosco. Nós estamos reprisando o que foi a nossa 13ª excursão à Terra Santa. Já começamos a peregrinar por onde Jesus passou. Visitaremos cidades onde ele esteve realizando milagres e proezas. Se você desejar realizar a viagem dos seus sonhos e quando for aberta, quando produzirem uma vacina com eficácia, em janeiro de 2022, possivelmente, nós estaremos realizando a nossa 14ª excursão à Terra Santa. Sem perda de tempo, viaje conosco através dessas imagens. Em Israel, por lei, existe a pena de morte, mas ela não é aplicada. Em teoria existe, na prática não. Só uma pessoa foi condenada à pena de morte em Israel durante toda a história da existência do país. E a única pessoa que foi condenada se chama Eichmann. Ele era o braço direito do Hitler. Ele foi um dos grandes nazistas que fizeram o Holocausto. E ele foi trazido para Israel, ele foi julgado aqui. E ele foi condenado à pena de morte. E a pena foi aplicada. Mas é o único caso na história. Para ser condenado à pena de morte aqui em Israel, tu precisa ser o braço direito de Hitler. Mas aqui em Israel a gente tem prisão perpétua. Isso sim. Pois é, uma pessoa que é condenada por um atentado terrorista, ele vai estar depois de uns anos e de novo vai fazer um atentado terrorista e mata pessoas. Se considera que a pessoa de verdade não tem nenhuma chance de poder voltar para a sociedade, pode ser aplicada a prisão perpétua. Não é comum, mas pode ser. Agora em Cesareia Marítima. Antes de eu começar a contar a história dessa cidade, eu quero contar para vocês a história de uma pessoa específica. Essa pessoa se chama Herodes. Agora, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que Herodes não é o Herodes que vocês estão pensando. Não existe um rei Herodes. Existiram 3 reis Herodes. Eles são familiares. Tem o Herodes o pai e tem o Herodes os filhos. A primeira coisa, quando eu falo de Herodes, a primeira coisa que soa na nossa cabeça é Herodes. Quando eu falo o nome Herodes, qual a primeira coisa que soa na cabeça de vocês? Aquele que deu a sentença para Jesus ser crucificado. Exatamente, Herodes ele estava presente quando Jesus ele vai ser crucificado, ele está no julgamento junto com Pôncio Pilatos. Também Herodes ele vai mandar matar todas as crianças até 2 anos. Esse Herodes que vocês estão falando agora, ele é Herodes o filho. Eu quero contar para vocês agora a história de Herodes, o pai, o primeiro dos 3 Herodes. Agora, o Herodes o pai, ele é conhecido na história como Herodes o Grande.
Ele tinha alguns problemas. O filho tinha mais, mas o pai também tinha. O Herodes, o pai, ele era completamente megalomaníaco. O que é megalomaníaco? Ele adorava tudo grande. E o segundo problema é que ele era paranoico. Ele achava que todo tempo tinha gente bolando planos contra ele. Bolando plano para matar ele, para tirar o poder nele. Mas bom, ele na megalomania dele, ele vai construir algumas das maiores coisas que a gente conhece em Israel até os dias de hoje. A gente vai conhecer Cesareia Marítima, que foi construída por Herodes. O Muro das Lamentações e o Templo de Jerusalém, construído por Herodes. A gente vai conhecer Massada, construída por Herodes. A gente vai ver Orion, de longe, construído por Herodes. E Herodes, tudo Herodes. O pai, ele vai construir tudo que a gente conhece praticamente em Israel nos dias de hoje. E esse famoso Herodes, o pai, ele vai chegar aqui, nessa praia linda, e ele vai dizer: que lugar bonito. Aqui tem uma pequena vila de pescadores. Mas eu vou pegar essa pequena vila de pescadores e transformar ela numa das maiores cidades de Israel. Nada mais, nada menos. Eu vou pegar uma pequena vila e transformar numa grande cidade. Ele pega essa pequena vila, ele faz exatamente o que ele diz. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver algumas das coisas que Herodes construiu há 2000 anos atrás. Agora, Herodes, ele era de que religião? Herodes, ele era... Ele era domeu. O povo, quer dizer, ele é domeu. O domeu é hoje em dia mais ou menos onde é a Jordânia. Mas a família dele vai se converter ao judaísmo. E Herodes vai nascer e crescer com uma religião judaica, mas com educação romana. Quer dizer, ele é um pouco de tudo. Mas a religião dele, ele é judeu. E ele vai reinar aqui em Israel, onde a maior parte da população é de judeus. Mas ele diz: eu quero ser o rei para toda a minha população. Eu também quero reinar para os não-judeus. Agora, como eu vou fazer isso? Eu vou construir Cesareia. Eu vou construir essa grande cidade e eu vou dar ela de presente aos pagãos. Então a gente vai conhecer uma cidade de 2000 anos atrás, construída e feita para os pagãos. Apesar de ser Israel, ela foi feita para os pagãos. E a primeira coisa que a gente vai ver lá são estátuas. Vamos lá juntos? Então, pessoal, a gente está agora vendo estátuas. Estão vendo os restos de estátuas de 2000 anos atrás. Que pedra é essa? Que tipo de pedra é essa? Alguém reconhece? Eu não, mas acho que aqui. Mármore? Isso aqui é mármore, pessoal. Não existe mármore em Israel em nenhum lugar. Isso aqui, pessoal, eles trouxeram essas pedras desde a Turquia e desde a Grécia. Quer dizer, Herodes, ele vai e ele traz o melhor, o mais luxuoso. Ele faz o mais luxuoso possível e ele constrói uma cidade para pagãos. Quem lembra dos 10 mandamentos, pessoal? O básico do básico do básico são os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos diz que tu não vai criar imagens nem estátuas. E por isso, quando os judeus, eles fazem... Hã? Exatamente, os judeus abominam as estátuas. A gente chega aqui em Israel e a gente vê um monte de estátuas. E não só estátuas, a gente também está vendo estátuas de homens nus. A gente está vendo coisas que absolutamente não são nada judaicas. E justamente porque aqui em Cesareia, quem viviam eram pagãos, eram não judeus. E só pelo pé da estátua, pessoal, a gente consegue entender mais ou menos qual é o tamanho da estátua que estava aqui. Não era só um pé, tinha uma estátua inteira aqui. Porque está assim nos pedaços. Porque a cidade ela vai ser destruída, reconstruída, destruída e reconstruída várias vezes. Mas cadê o resto da estátua? Por mais que ela tivesse quebrado, talvez a gente conseguisse achar ela. O problema é que mármore é uma pedra extremamente cara. E durante o período turco otomano, quer dizer, antes do Estado de Israel, tiveram os britânicos, e antes disso tiveram 400 anos que Israel pertenceu à Turquia. E o que eles vieram? Eles vieram aqui em Cesareia e disseram: olha que legal, a gente tem uma extração de um local de extração de mármore. Não que seja um local onde tem mármore naturalmente, mas eles pegaram o mármore daqui
e construíram outras coisas. Eles pegaram e simplesmente levaram o mármore embora. Então a gente tem a Cesareia inteira, mas o que é de mármore praticamente não sobrou. E eles provavelmente pegaram o resto da estátua, quebraram ela em pedaços e fizeram um balcão de cozinha. Eles fizeram outras coisas com o mármore que tinha aqui. Todo comenzó en un sueño. En el año 22 a.C., el rey Herodes, gobernador de Judea, coronado en Roma, desea incrementar el comercio entre el Imperio Romano y su reino. En su imaginación, Herodes ve un puerto de aguas profundas que posibilite la llegada de barcos de todo el imperio. Y en el puerto, un rompeolas artificial, una alta torre e inmensas murallas defensivas que otorguen seguridad a los navíos llegados. Este era un proyecto revolucionario, ambicioso y único en toda la región. A este sueño llamó Herodes Cesarea. Miles de obreros trabajan forzadamente para realizar el ambicioso programa. Gigantes estructuras de madera son hundidas en el mar para preparar la base del enorme rompeolas en construcción. De la arena, en una manifestación de ingeniería única, va surgiendo un puerto. Doce años más tarde, el sueño de Herodes se convierte en realidad. Sobre las arenas se levanta una bella y vital ciudad portuaria. Barcos cargados con mercaderías llegan desde todos los puntos del imperio. Cesarea, por su belleza, es admirada en toda la región. Y allí, en lo alto, sobre todos, arde el fuego en el faro de la torre de Drusión, señalando a los navíos en el mar el camino a tierra. En homenaje a sus patrones romanos, Herodes levanta un templo en el puerto y lo dedica a la diosa Roma y al César Augusto. En recompensa, es agraciado con la confianza del reino y su poder se expande hasta Siria. Después de su muerte, sus herederos tratan de llenar el vacío creado, pero la presencia carismática y el fuerte poder de Herodes ya no existen, y sus descendientes se diluyen en la historia. El dominio romano en Cesarea se fortalece. Cesarea pasa a ser la capital del gobierno romano local y residencia del comisionado. El puerto de aguas profundas otorga a sus habitantes una fuente de ocupación y subsistencia. Fuertes tormentas marinas y terremotos dañan el puerto y las murallas. La ciudad se fortalece y se convierte en un centro de atracción para judíos, cristianos y paganos. En Cesarea se desarrolla una de las más importantes comunidades judías en la tierra de Israel. Sus centros de estudios y conocimientos atraen una gran cantidad de alumnos. Los habitantes de Cesarea cuentan también con nuevos lugares de esparcimiento. Representaciones de teatro y carreras de caballos atraen a numeroso público. A fines del siglo IV, el Imperio Romano se desintegra.
Su lugar en el oriente es ocupado por el Imperio Bizantino. Es una nueva época para Cesarea. Una muralla nueva y más fuerte la rodea. Los combates de gladiadores son prohibidos, pero las carreras de carruajes continúan entreteniendo a sus ciudadanos y visitantes. Los negocios son excelentes. Aceite de oliva y vinos de alta calidad llenan los mercados. Y el comercio florece. El cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Bizantino. El templo de la diosa Roma y del César Augusto es destruido. Sobre sus ruinas se levanta una iglesia octogonal impresionante por su belleza. La enorme abundancia de la época se refleja en las ricas decoraciones que adornan la iglesia. No obstante, la construcción, fruto del trabajo humano, no resiste a los colosos de la naturaleza. Fuertes terremotos continúan dañando a Cesarea. Lentamente se debilitan los cimientos del puerto y las aguas del mar lo cubren. En el siglo VII, luego de 7 meses de cerco y batallas, la Cesarea Bizantina, una de las más fortificadas y prósperas ciudades de Israel, cae en manos de los musulmanes. Sobre las ruinas del templo romano y de la iglesia bizantina se levanta ahora una mezquita con una magnífica columnata que mira hacia el mar. Cuando los terremotos terminan por destruir el gran puerto, Cesarea se transforma en una somnolienta aldea y sus ruinas sirven como canteras de mármol. En el siglo XII vuelve la guerra a Cesarea. Invasores llegados de Europa con las cruzadas pretenden dominar las ciudades santificadas por el cristianismo. En plena guerra se despierta nuevamente la ciudad. Un nuevo muelle se construye en el puerto y los cruzados levantan también una impresionante muralla alrededor de la renovada Cesarea. Durante 200 años, las guerras entre los cruzados y los musulmanes destruyen a Tierra Santa. El año es 1265 y un poderoso ejército musulmano se acerca a las murallas de Cesarea. A su frente se encuentra el sultán Bibars. De 3 días de lucha, las tropas de Bibars penetran en la ciudad y siembran ruina y destrucción. Por primera vez desde su creación, Cesarea es destruida hasta los cimientos. El sultán Bibars no se detiene hasta que demole por completo la ciudad y no deja de ella vestigio alguno sobre la tierra. Lentamente, Cesarea desaparece en los dominios del sueño y la imaginación, de los cuales surgió en el pasado. Pero la historia de Cesarea no ha terminado. Así como nació en el sueño del rey Herodes, Cesarea es construida nuevamente en la era moderna, gracias a la visión de otro hombre, el barón Edmond Benjamin de Rothschild. El barón adquiere las tierras de Cesarea con el objetivo de transformarlas en un lugar que reúne en conjunto creatividad y turismo, comunidad, descanso y recreación. Gracias a él, la prosperidad vuelve a Cesarea y voces de vida llenan nuevamente la ciudad. La actual Cesarea cuenta con un parque de industria, investigación y desarrollo, una comunidad de residentes y zonas de turismo y recreación de las más bellas de Israel. Las construcciones que ustedes ven son edificios bosnios de hace más de 100 años, pero sus fundamentos se arraigan exactamente en el mismo lugar donde en el pasado se levantaban el templo, la torre de Intrusión y la antigua muralla de Cesarea.
2000 anos de história e ele continua funcionando até os dias de hoje. Vocês podem ver que tem toda a estrutura montada, porque aqui tem shows. Os grandes artistas de Israel, todos eles têm que fazer show aqui e têm que gravar DVD. Então aqui a gente tem também nossa cantora, que vai também nos dar a honra de fazer uma canção, um hino em português. Então, o grupo pode se sentar nas cadeiras e a nossa artista vem comigo. Um novo céu, minha nova terra, um dia virá a nova Jerusalém, cidade de Jeová, ataviada de glória, nela se habitará um povo que peregrino em terras estranhas está. A praça da cidade é tão bela que ninguém pode a comparar. Os muros de puro jaspe o vencedor herdará. Ali não existe a morte, nem pranto, nem dor haverá. E as lágrimas dos olhos remidos, o Senhor as enxugará. A praça da cidade é tão bela que ninguém pode a comparar. Os muros de puro jaspe o vencedor herdará. As 12 portas da cidade, 12 pérolas, 12 anjos principais, que são as 12 tribos de Israel, os sentinelas dos umbrais celestiais. São 12 as portas da cidade, 12 pérolas, 12 anjos principais, que são as 12 tribos de Israel, o sentinela dos umbrais celestiais. Então, pessoal, eu só queria mostrar uma coisa para vocês no caminho. Primeiro, a gente está vendo aqui um desenho de como o teatro se parecia 2000 anos atrás. Além do que a gente vê, ele era muito mais alto, tinha aqui um terceiro andar, ele era coberto e toda essa parte aqui tinha uma grande parede cheia de estátuas e imagens, onde hoje em dia está esse toldo preto, quer dizer, ele era muito mais luxuoso ainda do que a gente vê. E aqui o que a gente está vendo aqui, tudo isso aqui são algumas partes que eram parte do teatro, pessoal. Veja, isso aqui é talhado em pedra. Isso aqui não é gesso, isso aqui é talhado em pedra, em mármore também. Então um teatro extremamente luxuoso. Porque quando Herodes ele faz, ele bota para quebrar. Ele realmente fazia o melhor e o mais luxuoso da época. E a gente vai agora ver ir para onde Herodes morava. A gente vai procurar o castelo dele agora. O lugar era na antiguidade. Estão vendo esse desenho aqui, pessoal? Esse aqui é o desenho do castelo do rei Herodes. Herodes ele governava na capital de Israel. Qual é a capital de Israel? Jerusalém. Mas obviamente todas as cidades que ele vai construir, ele também vai construir para si
um castelo ou vários castelos. No caso aqui de Cesareia, ele vai construir esse castelo aqui. Estão vendo aqui essas colunas? Estão vendo? Estão vendo ali as colunas? É. Então aquelas colunas que a gente está vendo ali, é isso aqui. Estão vendo aqui o mar? E estão vendo que tem uma coisa que entra para dentro do mar, do castelo? É ali, estão vendo? O castelo ele segue para dentro do mar. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar e visitar o castelo do rei Herodes. Então, pessoal, o rei Herodes ele constrói esse palácio. Ele é um palácio, vamos dizer, a casa de férias dele, a casa de praia dele. Mas ele realmente governava em Jerusalém. Depois que ele morre, quem vai subir no poder é o filho dele. O filho dele vai ser um incompetente. E os romanos vão tirar ele do poder e vão dizer, ok, a gente vai colocar não um judeu a governar, a gente vai colocar um romano a governar. Quem vai governar essa região depois dele vai ser um homem chamado Pôncio Pilatos. Imagino que todo mundo aqui ouviu falar de Pôncio Pilatos. Agora, Pôncio Pilatos, ele acorda um dia e ele vai ser o governador, ele vai ser como o rei aqui dessa região. E a capital é em Jerusalém. Ele vai dizer, por que eu vou governar em Jerusalém? Jerusalém é a capital dos judeus. Qual é a maior cidade, a cidade pagã mais importante de Israel? Onde todos os pagãos estão? Cesareia. Cesareia. Cesareia foi construída com templos pagãos. Cesareia é uma cidade pagã. E por isso, quando Pôncio Pilatos sobe no poder, ele diz, eu vou pegar a capital de Jerusalém, dos judeus, e vou passar a capital para uma cidade pagã. E ele passa para cá a capital de Israel. E nos séculos seguintes, aqui vai ser a capital. E esse castelo aqui vai passar a ser o castelo não só de Herodes, mas vai ser o castelo de Pôncio Pilatos. Aqui viveu Pôncio Pilatos. E por isso, quando se fizeram as escavações arqueológicas aqui, se encontrou essa pedra, essa é a réplica. A original está no Museu de Israel. Mas a gente vai ver que tem um texto. O texto está escrito aqui também. E o Tiberium Pontus Pilatus Prefectus Judea é. O que isso quer dizer? E o Tiberium, ele foi construído por Pôncio Pilatos, o prefeito da Judéia. O que é o Tiberium, pessoal? A gente... Como se fosse um rei, né? O Tiberium é alguma coisa que ele construiu. O que é? A gente não tem a mínima ideia. Mas a gente também não se importa. O que importa é a continuação. Que aqui estava Pôncio Pilatos e ele era o governador da Judéia. Quer dizer, essa pedra aqui, pessoal, ela é da época certa, no lugar certo, ela se encaixa exatamente com as histórias bíblicas. Que Pôncio Pilatos vivia na Judéia, governava a Judéia, desde aqui de Cesareia, a gente encontra na pedra de Pôncio Pilatos de 2000 anos atrás. A gente está vendo, pessoal, que tem uma piscina no meio, estão vendo? Agora, Herodes não é pouco luxo. Essa piscina aqui, ela também, como tudo, tem 2000 anos. E ela é uma piscina de água salgada, ela tem uma ligação com o mar. Como a gente faz? Se a gente quer esvaziar a piscina, a gente abre a conexão. Quando a maré baixa, ela esvazia a piscina. Quando a maré sobe, ela enche a piscina. E assim a gente tem água limpa dentro da piscina todos os dias. Constante, exatamente. E aqui, por isso, tudo isso aqui, desde lá do início até lá, no final, depois das colunas, era o castelo de Herodes Pôncio Pilatos. Aqui essa parte ela foi mais destruída por causa do mar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Literalmente as águas aqui 2000 anos bateram no castelo e destruíram. Mas a gente ainda consegue ver como ele se parecia. E a gente vê também aqui os mosaicos. Estão vendo onde estão sacos? Tudo eram desenhos de mosaico. E tem um pedacinho ali que ainda dá pra ver. É tudo isso aqui super trabalhado, super luxuoso. Louvamos a Deus por você que está conosco e certamente está sentindo a bênção de Deus através desta reprise do que foi a nossa viagem, a nossa excursão em 2017. Programe-se para 2022, quando forem abertas as excursões à Terra Santa. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.